O ex-governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, do PSD, está visitando a região do Vale do Itajaí e também passa aqui pela Rádio CBN para falar de alguns assuntos que têm relação com a comunidade local, comunidade regional e o nosso estado como um todo. Governador ou ex-governador Raimundo Colombo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, tudo bem? Tudo bem, Denise, bom dia, um abraço muito grande para você e para todos os nossos ouvintes, um abraço carinhoso, né? Que bom estar aqui e poder conviver com você e falar com todos. Pois é, quem nos acompanha agora na nossa transmissão também ao vivo na nossa fanpage no Facebook, também através do nosso canal no YouTube, estamos mantendo o distanciamento, mas são tempos, né, ex-governador? Tempos muito estranhos, né? Estranhos dessa forma. A CBN tem priorizado muito as entrevistas aqui, sempre por telefone, recebê-lo é um prazer também, mas claro, todos esses cuidados são necessários, porque o momento exige cada vez mais cuidado e atenção com foco pandemia ainda, né? Não é porque o número está caindo, a gente parece que está ganhando essa batalha que a gente deve se descuidar, o risco é muito grande. Eu tenho vários amigos que estão contaminados, né? Então parece assim que o problema já acabou, mas não é verdade. E a gente precisa se cuidar e dar o exemplo, né? É verdade. Vacinação, já tomou a vacina? Já, tomei as duas doses. Eu tive a Covid em novembro do ano passado, né? E graças a Deus foi tudo bem e está tudo em paz, né? Mas se cuidando, cumprindo o nosso dever e com os outros, né? Eu tenho netos, a minha mãe tem 99 anos, eu visito ela ela está em Lages, né? Todos os dias, então a gente tem que ter muitas cautelas, porque ela pegou a Covid, mas ela já tinha se vacinado, então foi assim mais fraca, ela se recuperou um pouco. Tem algumas sequelas que ficam, né? Não é uma coisa simples, ela perdeu o sabor, então na mastigação ela vai fazer 100 anos, dia 22 de outubro, então a gente tem um acompanhamento médico, minhas irmãs cuidando, a gente está sempre do lado, mas deixou sequelas. Infelizmente, ela perdeu muita qualidade de vida e muitos, né, morreram, amigos nossos. Então, não vamos brincar com isso, vamos ter responsabilidade e cuidados. Né? Quando você entrou aqui no nosso estúdio, a primeira pergunta foi, e o Minosso? E o Vilmar Minosso, nosso por querido ele, que é um querido Minosso. amigo, né? 6 meses aqui afastados da Rádio CBN. O último programa que ele fez aqui no estúdio da rádio foi no dia 13 de março. Depois positivou, foi para o hospital, 82 dias na UTI, 119 dias internado ao todo. Agora está em casa em recuperação, mas também passou um perrenho por esse momento, por essa doença que é uma loteria. Eu torço muito por ele, deixo aqui meu abraço. O Napoleão tinha me informou várias vezes como é que ele estava indo. Então, Minosso, meu abraço e boa recuperação. Conte com a gente, com as orações, com a nossa fé, né, e com muita torcida. Vai dar tudo certo. Aproveitando esse momento aqui, ainda falando sobre a situação pandemia, você que teve a experiência de passar pelo governo do estado, como é que está avaliando também o trabalho por parte do atual governo aqui em Santa Catarina para lidar com essa situação? Uma situação nova, você não teve essa experiência, não teve essa vivência, mas como é que está também avaliando esse trabalho por parte do governo do estado para lidar com esse assunto? No momento está correndo tudo bem, né? As prefeituras estão fazendo a vacinação, o fluxo foi, né, tá bem alto, né? E, claro, a gente queria que todo mundo já tivesse vacinado, mas, enfim, as coisas estão caminhando bem. É claro que no começo erraram muito, né? Houve muita irresponsabilidade, muitos equívocos, né? E nós temos aí um número de mortes muito elevado. A negação da doença, a negação das alternativas de saúde, a demora na contratação da vacina. Aqui também, quando tinha 56 doentes, fecharam tudo, né? Depois que precisava fechar, abriram. Então, mas enfim, é uma coisa para ficar o aprendizado. A minha avaliação é de que se errou muito no começo e depois as coisas, pela força da necessidade, elas começaram a se arrumar. E hoje eu acho que essas questões estão bem encaminhadas e nós temos que acelerar e avaliar cientificamente essa questão da terceira dose, né? Porque comprovadamente são muitos os casos em que, mesmo com 2 doses de vacina, ainda tem a incidência da doença, e essa possibilidade de ter a terceira dose, se ela for recomendada e se ela produzir resultado, nós devemos buscar essa alternativa. É que, na verdade, né, Colombo, a gente não se deu conta, mas os meses estão passando. Já estamos caminhando para o final do ano. Sim. E a vacinação, muitos tomaram ali no início, fevereiro para março, foram as vacinas, as primeiras doses aplicadas, então já estamos em setembro, indo para outubro. Então tem que ter realmente esse acompanhamento e o chamamento para a terceira dose, assim sendo a necessidade. E o vírus, ele é maldoso, ele vai se modificando para encontrar
encontrar o ponto fraco no nosso organismo, né? Então ele não é estático. A vacina que você desenvolveu há 1 ano e meio atrás, há 1 ano atrás, ela tinha uma característica. Essa variante Delta hoje tem outro tipo de exigência. Amanhã ele pode se modificar para uma coisa mais grave. Isso não está sob controle, né? Então a gente tem que acompanhar, acreditar nos cientistas, né? E cumprir o nosso dever, né? Seguindo as recomendações de quem estuda esse problema. Eu comecei falando nessa entrevista que você está visitando a região do Vale do Itajaí, por isso também hoje essa visita aqui no nosso estúdio, essa presença realmente pessoal, frente a frente conosco aqui na Rádio CBN. E essa agenda pela nossa região, Raimundo Colombo, quais são os compromissos? Eu tenho bastante reunião, visita com amigos, né? Eu já estava para fazer isso há bastante tempo, mas a pandemia foi um limitador, né? Então, como é que você vai fazer uma reunião, visitar, se a recomendação é que a pessoa fique em casa, que não faça essa conversação? Então, eu também cumpri isso, né? E agora a gente está avaliando o cenário, discutindo, né? Porque eu acho que nós temos grandes desafios no Brasil, em Santa Catarina. A gente tem que trocar ideias e ajudar no que a gente pode, né? Lutar por aquilo que a gente acredita e tentar contribuir num momento tão difícil que o Brasil tem, né? Nós temos grandes decisões para tomar e não temos o caminho para escolher, né? Parece que está tudo fechado. Então, tem que conversar. A política é uma atividade essencialmente humana, ela tem que liderar as pessoas, apontar o caminho, né? E é nosso dever tentar contribuir. Eu estou tentando fazer isso. E Blumenau está muito querida, a gente tem muitos amigos, né? E para mim é um privilégio ficar aqui esses dias aqui e conversar com cada um, ouvir bastante gente, né? E trocar ideias, a gente quer ajudar. Essa ajuda, essa contribuição, esse ouvir um número maior de pessoas, também já focando no processo eleitoral do próximo ano, 2022, já batendo na nossa porta, já são os bastidores da política para você? Sim, são. Eu sou um agente político, né? Minha vida foi trabalhar nisso, eu disputei 11 eleições, né? Então a gente cumpriu esse dever. E teve momentos muito bons onde a gente pode fazer muito, teve momentos mais difíceis, mas tudo isso faz parte da vida, é um aprendizado, né? E agora a minha intenção é ajudar. Eu não preciso necessariamente ser candidato, eu posso não ser, mas ajudar, eu preciso ajudar, né? Eu sou vice-presidente nacional do nosso partido, eu dirijo a Fundação de Estudos Políticos e o meu dever é ajudar. Então a gente tem trocado ideias, conversado com líderes, agora há pouco conversei bastante com o Napoleão também, vou visitar muitas pessoas e vamos tentar ajudar em tudo que a gente puder. Vou visitar o prefeito também, e a intenção é avaliar o cenário e ver qual é o caminho que a gente tem, né, para poder aproveitar esse ambiente de mudança, essa força que a população dá e aproveitar para evoluir, para mudar o que precisa ser mudado. Como é que é falar de política num país chamado Brasil em um ano como esse, 2021, em que a gente, infelizmente, também vê muita diferenciação, muita negação para o tema política, muita discórdia, muitas brigas e cores foram apresentadas para a população. De um lado, o verde seguindo a onda Bolsonaro, do outro lado, o vermelho seguindo o radicalismo, o PT, o comunismo, assim que são interpretadas as pessoas, né, de um lado ou de outro. Mas política é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, né? Não podemos ficar limitados, né, embora eu respeite a posição das duas correntes, limitados a isso. O debate fica muito pobre, né? E fica muito agressivo, muito radicalizado. Eu entendo que política e as relações humanas, política é uma atividade essencialmente humana, né? Ela deve oferecer alternativas, diálogo, crescimento, né? Você tem que discutir as ideias e quanto a elas você pode concordar ou discordar. Então a mensagem é importante. O mensageiro a gente respeita. O que está acontecendo é que você agride o mensageiro, você vai para o confronto com o mensageiro e as ideias ficam no segundo plano. São as ideias que mudam, né? O mensageiro é a gente. Então eu acho que isso tem que ser respeitado. E eu não gosto desse radicalismo porque eu acho que ele atrapalha muito a governabilidade. E nós temos uma realidade presente muito difícil, né? Houve uma perda de poder aquisitivo por parte da sociedade muito grande por causa da inflação. Nós temos itens que subiu 50%, 60%, combustível, por exemplo, né? Energia elétrica, que são insumos básicos, né? Se você for no supermercado, a inflação não foi 9%, 10%, que é o que está apontando para o mês de setembro, mas a inflação foi muito maior do que isso. E os salários estão congelados. As pessoas estão vivendo com muito mais dificuldade. Então, esse risco de perda de governabilidade, que é o que nós vivemos hoje, esse radicalismo, fecha as portas do legislativo, fecha as portas do judiciário, fecha as portas do setor produtivo, cria dificuldade no relacionamento com os outros países. Então, a gente está vivendo um momento muito desafiador.
E esse ano que tem é um ano para a gente recuperar, porque está terminando a pandemia, um cenário internacional favorável. O Brasil tinha que estar voando. Nosso crescimento, a previsão do PIB do trimestre passado era de um crescimento bem alto, né? E deu zero. Por que deu zero? Por causa da crise política. Então é claro que tem mudanças. Eu luto por mudanças. Eu acredito que como está ruim. A gente tem que melhorar. A sociedade quer isto, mas nós temos que ter cuidado do dia a dia. E o dia a dia é gerar empregos, o dia a dia é desenvolvimento da economia, proteção das pessoas mais pobres, e isto não está sendo cuidado. Tem movimento aqui através da nossa fanpage no Facebook, #Volta Raimundo. Vários ouvintes aqui também conosco, também através do próprio WhatsApp da Rádio CBN, a Aida Hoffer, melhor governador. Aqui também o Matheus Stack, várias postagens que ele está colocando aqui, entre elas, né? Santa Catarina precisa do senhor novamente. Raimundo Colombo foi o governador de verdade, respeita as pessoas, respeita as opiniões. No seu governo as pessoas sempre estavam em primeiro lugar. Concorda com a visão, por exemplo, aqui do nosso ouvinte Matheus? Concordo, com certeza. Eu acho que a gente fez um esforço muito grande, teve coisas muito boas, né? Eu considero assim, por exemplo, destacaria aqui em Blumenau várias, mas duas de forma especial, a questão da contenção das enchentes, né? Nós fizemos um trabalho fantástico, foi reconhecido pela ONU, inclusive, e hoje você recebe pelo telefone o risco de enchente, a gravidade, você operacionaliza as barragens com mais eficiência, maior rapidez, né? Maior agilidade, melhor resultado, né? Isso tudo integrado. Eu acho que houve um avanço muito grande, a sobreelevação das barragens, nós fizemos mudanças estruturais que permitem você operacionalizar melhor, há uma proteção muito melhor e muito mais forte em relação às enchentes. Eu acho que um segundo aspecto muito importante, o setor principal da economia de Blumenau, nós conseguimos baixar o imposto, o setor têxtil, né? Só tinha produto chinês, né? As nossas empresas brasileiras estavam com muita dificuldade porque não tinha como competir. Nós tínhamos que pagar uma carga tributária muito elevada e o produto da China entrava aqui arrebentando com a gente. E nós no governo fizemos uma coisa fantástica. A gente baixou o imposto de 17 para 2, nós abrimos mão de 600 milhões de reais por ano de imposto para revigorar o setor. E era uma aposta difícil. Eu sofri muita resistência dentro do governo para tomar essa decisão. O pessoal não queria. E nós conseguimos aplicar isso e deu certo. Ano passado o setor faturou quase 6 bilhões de reais, ele se revigorou. Nós temos um corpo empresarial muito qualificado, com um histórico tradicional, uma classe trabalhadora profissional extraordinária, e o Santa Catarina se revigorou nesse setor, além de outros, mas aqui na região, especialmente este. Então eu entendo que essas obras, elas não têm placa de inauguração, elas não têm solenidade, muitas pessoas nem sabem que isso foi feito, mas isso melhorou a vida das pessoas. Então eu acho que tem momentos assim bonitos que vale a pena você ter tido a oportunidade de governar o Estado e de agir em favor da população, mesmo que sejam... Porque a população, muitas vezes, ela está informada daquilo que ela enxerga, mas tem muitas ações que você faz e que a população nem tem conhecimento, mas que mudam a vida das pessoas, e eu consideraria essas duas exemplares. Seguindo essa linha, né, essa informação que você repassa aqui para a nossa audiência, né, essa decisão durante o seu governo de baixar o ICMS dos produtos têxteis, medida que tirou o setor da crise aqui, principalmente em Blumenau e região. Nós acompanhamos há pouco também na programação da Rádio CBN uma matéria que veio da Caerte, colocando que a cobrança de ICMS sobre o valor adicional da bandeira vermelha na conta de luz está sendo questionada em Santa Catarina. Inclusive, empresários e deputados iniciaram um movimento para que o governo do estado deixe de recolher o imposto, aqui o ICMS, sobre o valor adicional, e a medida beneficiaria todos os consumidores catarinenses. Está acompanhando também essa discussão? Estou acompanhando, é o deputado Milton Alves que está liderando. Eu acho muito inteligente essa medida. O que acontece? A luz está subindo de forma absurda. Por quê? Porque há um racionamento, quer dizer, há uma seca muito grande na região, principalmente na região sudeste, que é a grande geradora de energia, a água, né, a hidrelétrica. A energia térmica que está vindo para complementar, ela é muito cara, e a bandeira vermelha está explodindo. Então, o governo claramente está com muito dinheiro em caixa, né? Porque a pandemia ele parou de gastar, ele não precisou pagar as dívidas, então todos os governos do Brasil passaram a ter um valor muito alto. E o ICMS incide sobre o faturamento de energia. Sobre este valor que está sendo aumentado no momento de crise para conter o racionamento e para pagar o consumo da energia para o setor estratégico, que é o setor termoelétrico, por que cobrar imposto? Então, o que adianta o governo estar com o caixa cheio e a geladeira das pessoas vazia?
Que coisa burra, né? Que coisa desonesta. Então, se o governo não está precisando, por que ele não faz um sacrifício, um gesto e diminui o impacto desse aumento? Porque não tem, todas as pessoas têm a energia em casa. Então, é uma medida corajosa, inteligente, operacionalmente fácil de fazer. Ela tem que ser feita, né? Eu dou 100% de aprovação. Se eu fosse governador, já teria feito isso. E sobre o assunto combustível, o próprio presidente Jair Bolsonaro já anunciou o fim do imposto federal em cima aqui dos combustíveis, mas aí ele passa para os governos estaduais a responsabilidade de também fazerem a sua parte, tirar ali o peso dos impostos para baratear, né, o combustível junto às bombas para chegar aos consumidores com um valor diferente do que é hoje, R$6, R$7 em alguns estados. Aqui, muito já normal encontrar o combustível, a gasolina por R$6. Essa diferenciação também, o peso do olhar federal e o peso do imposto no Estado, quando o assunto envolve combustível. Falando na sua experiência, quando era governador também, como era tratado esse assunto e hoje, poderemos ter mudanças? Seria possível essa mudança? Hoje, 22% da arrecadação do ICMS do Estado vem do combustível. Né? É muito elevada a participação, é o maior item. Né? O segundo acho que é telefone, o terceiro é energia elétrica e o quarto é bebidas. Né? Então, o que nós fizemos? O Rio Grande do Sul aumentou, o Paraná na época aumentou, todo mundo aumentou, 25% por dentro. Né? E em Santa Catarina a gente assumiu um compromisso, não só em relação à energia, ao combustível, mas em todos os setores. Nós não aumentamos impostos e baixamos onde nós pudemos, dei o exemplo do setor têxtil. O que acontece? Toda vez que sobe o preço, né, se aplica sobre a base, né, o 25%. Então você reajusta a base. Nesse momento em que a população não tem aumento salarial, tem um aumento de inflação muito elevada, eu acho que o governo, que está com recursos em caixa, deveria fazer o gesto de não reajustar a base. Mantém o 25% sobre uma base fixa, não aumenta ela. Né? Porque cada vez que aumenta sobre mais o 25%, então um sobre o outro vai multiplicando, chega a 33%. Então eu acho que a atitude correta, né, é o que eu digo, cofre do Estado cheio, geladeira das pessoas vazia. Isso não é inteligente, não é correto. Então, com certeza, dá para retardar isso. Esse da energia elétrica é inteligentíssimo o projeto. Reforma eleitoral, a sua posição também em torno dos debates, as mudanças que podem vir pela frente. Precisamos de quais reformas, no seu ponto de vista, quando falamos no processo eleitoral do nosso país? Denise, quando a gente fala que as coisas estão desarrumadas no Brasil, a primeira reforma, a mãe das reformas é a reforma política, porque ela arruma o resto. Você imagine você ter 513 deputados na Câmara dos Deputados e ter 30 partidos. Olha a desorganização que é isso, a confusão, a esculhambação que se torna nisso. Né? Então, proibir a coligação vai diminuir para 12 partidos, para daqui a pouco 7, 5, e nós vamos arrumar. Né? Isso é uma coisa importantíssima de fazer. Impor uma cláusula de barreira, de tal forma que o partido não seja uma sigla de aluguel, não seja um centro de corrupção e de negociação de interesses escusos, para ter partidos realmente corretos. É claro que os partidos também precisam fazer a sua parte, eles precisam se transformar, deixar de ser apenas uma máquina eleitoral e se transformar numa base intelectual da sociedade. Eles precisam apontar uma renovação, seja em tecnologia, seja em novas pessoas, em novos líderes, na formação de novos líderes. Agora, esta reforma, ela é muito importante. Por que ela não veio antes? Eu era deputado federal e nós fizemos isso em 95, né? Para entrar em vigor em 2006, porque os partidos pequenos teriam que se ajustar. E a forma de aprovar, porque você tem vários Brasis lá no Congresso, né? Tem o Brasil do Nordeste, tem o Brasil corporativo, tem o Brasil enfim, não é fácil de aprovar. Democracia, ela é lenta, né? Ela é cara, ela é difícil, mas ela te garante a liberdade. Ela só te exige a responsabilidade, mas eu acho ela a melhor e talvez a única forma que tenha. Então, nós aprovamos esse projeto em 96 para entrar em vigor em 2006. Ficou parado no Supremo 10 anos. O relator era o ministro Marco Aurélio Mello. Quando entrou em vigor, e eu me pergunto por que não fez isso antes, ele considerou inconstitucional a lei. E nós voltamos a estaca zero, perdemos tudo. Essa interferência do judiciário, ele é muito, em muitos casos, muito indevida, né? E nesse caso, com certeza. Então voltamos a estaca zero. Aí se conseguiu fazer uma nova lei com os mesmos critérios, né? Ou seja, os partidos, cada um tem que mostrar sua força. E não pode mais fazer coligação, porque vira um negócio, vira um ajuntamento e acaba dando errado lá na frente. Isso não é o caminho. Então foi feito na eleição de vereador, né, com um erro,
porque ficou um resíduo, né? Então aqui em Blumenau, acho que são 13 vereadores, tem 11 partidos, olha como é que você vai governar desse jeito. Então, isso também está sendo corrigido. E a Câmara fez, para evitar o distritão, uma concessão de derrubar. No Senado eu tenho falado com o pessoal, eu estou acompanhando, eu fiz um curso na Alemanha uma vez sobre o modelo da Alemanha e tenho procurado ajudar o nosso pessoal, né, nessa direção. A informação que eu tenho é que o Senado, e tem que votar essa lei até dia 2 de outubro, né, ele vai manter a proibição da coligação proporcional e a imposição da cláusula de barreira. Isto é um passo muito importante, é muito sério, é uma decisão fundamental para começar a organizar essa desorganização que é o mundo político brasileiro. E as consequências chegam na vida de todo mundo, porque é onde a gente está, nessa crise institucional, nesse desarrumamento, né, que está a política brasileira e esse desgaste que traz para todos nós. Para poder finalizar, o nosso tempo já está ali no limite. Depois de 11 eleições disputadas, então já caminha as atenções e os direcionamentos para 2022. A corrida já está acirrada? Não, Denise, eu estou me colocando à disposição para ajudar, para trocar ideias, para fazer cursos, formação política, tentar discutir o momento, os desafios. Ser candidato ou não é uma coisa para a gente ver lá na frente. Se precisar ser candidato, eu vou ser. Se o melhor caminho for ajudar novas lideranças, eu farei isso, né? E farei isso com o maior prazer. Não tenho essa decisão tomada, mas eu não fujo da briga. Lá em Lages a gente diz o seguinte: a gente dá um boi para não entrar na briga, mas dá uma boiada para não sair. Então, se tiver que ser candidato, eu vou ser candidato. Se o melhor caminho for ajudar um outro candidato, eu vou fazer isso com a maior boa vontade e totalmente feliz com isso. Raimundo Colombo, muito obrigada por estar conosco. Continue se cuidando, volte agora a utilizar a sua máscara. Essas reuniões aqui na nossa cidade e região, segurança máxima para você e para todos, que é isso que exige o momento pandemia, cuidar de si para chegar até o próximo. Obrigado, Denise. Um grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Que Deus proteja todos nós, né, e conte-se com a gente. Obrigado. É isso aí. Raimundo Colombo, ex-governador de Santa Catarina, o vice-presidente do PSD aqui no nosso estado, é isso? Nacional, vice-presidente nacional do PSD, e essa avaliação, né, do cenário político no país, no estado, e já de olho, claro, nas eleições de 2022, e abordamos vários temas, entre eles aqui a reforma eleitoral, a pandemia e o momento econômico. 10h28, agradecendo muito os ouvintes, vários ouvintes se manifestando, vários ouvintes aqui desejando boa sorte e pontuando também as diferentes realizações como governador em Santa Catarina. Os ouvintes dividindo todas essas informações da nossa fanpage no Facebook CBN Vale do Itajaí.